Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira, que é o nosso sexto dia do Seminário As Mulheres do Evangelho do canal Lições de Amor, ano 2022, em que a gente faz a terceira edição, dia 26 de dezembro de 2022, para receber a nossa querida amiga Michele Rego, que nos falará sobre o tema O Pedido de Maria nas Bodas de Caná. Então, vamos abrir as comportas do nosso coração com muita atenção e carinho para as reflexões da nossa querida amiga, pedindo a Deus que a ilumine e proteja sempre. Olá, queridos amigos do canal Lições de Amor. Eu sou Michele, trabalhadora voluntária do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e estou aqui a convite da querida Patrícia Lins para participar desse terceiro seminário das Mulheres do Evangelho. Gostaria de dizer que é uma grata satisfação porque acompanho esse projeto desde o primeiro seminário e é com muita emoção que hoje estou aqui como participante. Espero fazer jus ao convite. O meu tema hoje é o pedido de Maria nas bodas de Caná. Na Gênese kardeciana, Kardec nos traz, no seu capítulo 15, sobre os milagres de Jesus, ele nos traz duas hipóteses a respeito das bodas de Caná. Uma delas, ele coloca como sendo uma parábola, uma parábola, mais como se fossem as outras parábolas de Jesus. E a outra, uma manipulação fluídica, que Jesus realizou ao transformar a água em vinho. Não cabe ao escopo do nosso estudo hoje, discutir qual das duas hipóteses é a hipótese mais assertiva, mas sim o sentido, o sentido por tudo isso, toda essa passagem, o que é que João nos quis trazer com essa passagem, por assim dizer. Vamos tentar tirar aqui o espírito da letra. Eu acho que é o principal objetivo da nossa conversa, Então, eu vou tomar como base alguns livros, obviamente com base na literatura espírita. Quando Voltar a Primavera, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, que traz o capítulo 2, As Núpcias de Caná. Outro livro que eu também tomei como base é Sabedoria do Evangelho, de Torres Pastorino, volume 1. A Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que também traz essa passagem no seu capítulo 12, Amor e Renúncia. Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel nos traz no capítulo 171, Palavras de Mãe. E também o livro Evangelho de João, de Haroldo Dutra Dias. A passagem das bodas de Caná, ela está descrita apenas no Evangelho de João, precisamente no capítulo 2, no versículo de 1 a 12. Ela não é citada nos outros evangelhos. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho não sinótico, porque difere dos outros três evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, que têm a mesma visão, ou seja, são considerados os evangelhos sinóticos, que são concordantes na maioria das suas passagens. Já o Evangelho de João, em quase 80% do seu conteúdo, ele não é compartilhado com os outros evangelhos. Então, João, ele dita, na verdade, ele não escreve o seu evangelho, ele dita o seu evangelho já bem idoso, na ilha de Patmos, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, por volta de 90 anos, se calcula. E após passar por um longo período de convivência em Éfeso, junto com Maria. Então, a partir de várias décadas, onde toda a história de Jesus já tinha ocorrido, é que ele resolve ditar o seu evangelho, digamos assim. Então, assim, é um evangelho extremamente simbólico. Para interpretarmos as passagens do Evangelho de João, a gente tem que tentar entender que tudo ali, como se fosse, por exemplo, uma cebola, tem várias camadas de entendimento.
E após intensa convivência com Maria, é um evangelho muito afetivo, que traz muito essa visão da mãe de Jesus e da sua experiência com Cristo, né? E João, ele era judeu, então existe muito do simbolismo judaico por trás do seu evangelho. Eu vou ler aqui agora a passagem propriamente dita, né, no texto de Haroldo Dutra, na tradução de Haroldo Dutra Dias. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, a mãe de Jesus diz para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhes diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouco do título dessa passagem, né? Bodas significa casamento, união. O casamento judeu naquela época durava em torno de 7 dias, né? Era um acontecimento extremamente importante, né? E era tudo, na verdade, naquela época, a economia, tudo girava em torno desse momento do casamento. Porque era um momento que as posses, os bens, os dotes eram passados de uma família para outra. Que era a tradição na época que o noivo desse um dote para a família da noiva. Porque a noiva, ela não tinha forma de sustento. A mulher não podia trabalhar. Então, era uma forma da mulher, entre aspas, ter uma garantia a partir daquele casamento. Então, havia todo um processo envolvido diante daquilo ali, né? E os votos da cerimônia, a aliança propriamente dita, era selada no terceiro dia, né? E era selada com vinho, porque na época não existia aliança como existe hoje. Então, o casamento, aquele compromisso, era selado com o vinho. E até hoje os judeus têm esse hábito na cerimônia judaica, eles bebem a taça de vinho e quebram a taça no final, né? E por que eles usam esse terceiro dia para a sua aliança? Porque para os judeus o terceiro dia é um número completo, né? É um número que eles consideram perfeito. Foi no terceiro dia, na Gênesis, que Deus disse é bom 2 vezes. No primeiro dia ele disse uma vez, no segundo dia ele não disse, no terceiro dia ele disse é bom 2 vezes. Também no terceiro dia, em Êxodo está escrito que Moisés sela a aliança. Então eles consideram que o terceiro dia é um número considerado, o terceiro é um número considerado perfeito, né? E Caná é uma localidade próximo de Nazaré. Ele coloca como Caná da Galileia para se diferenciar de Caná de Asser. Na verdade, até hoje os historiadores não conseguiram localizar exatamente onde era Caná. Cana também significa cana de açúcar, caniço, né? É uma planta alta e reta que aponta em direção ao céu, ou seja, ela significa a ligação da terra com a espiritualidade. Então, pode ter os 2 significados, tanto ser uma localidade como a própria planta, né? E, entre aspas, coincidentemente, no Calvário é colocado também na mão de Jesus, no lugar do cetro, um caniço, ou seja, uma cana, né?
que a gente traz no começo do Evangelho de João e traz no final do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, ele é conhecido também como o Evangelho dos Sinais. João nos traz os 7 sinais, os 7 milagres, né? O número 7 para os judeus era considerado um número completo, o número 6 era considerado um número imperfeito. No 6º dia Deus fez o homem, na Gênesis, então é considerado como um símbolo do homem, o símbolo da incompletude, da imperfeição. E o 7 é considerado o símbolo perfeito. E o Evangelho de João, apesar dele destacar que existiram vários outros sinais, ou seja, vários outros milagres, mas ele traz para a gente 7 sinais ou 7 milagres de Jesus, sendo que o primeiro sinal e o primeiro milagre foi a transformação da água e vinho nas bodas de Caná. Por que o 7 aqui ele traz o sentido de completude? Porque ele traz 3 sinais, um quarto que ficaria em cima, né, como se fosse um topo, e mais 3 sinais. Os teólogos estudiosos dos sinais, eles consideram, na verdade, que o 7º sinal não seria a ressurreição de Lázaro, mas sim a ressurreição do próprio Cristo. Porque eles não consideram como sinal quando Jesus anda sobre as águas. Então, eles consideram os 3 sinais começando na boda de Caná, o 4º sinal, que seria no topo a multiplicação dos pães, e o último sinal terminando na ressurreição do Cristo, né? Que é justamente a gente fecha um ciclo perfeito, que é o que João nos traz no seu Evangelho. São nesses 2 sinais, no primeiro e no último, que a gente vê a presença mais evidente de Maria. Começando o nosso texto propriamente dito, né? No 3º dia, olha o 3º dia aí, o texto número 3, né? Que João dá muito valor aos números. Houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Esse 3º dia, ele está se referindo ao encontro de Jesus com Filipe e Natanael. E o Evangelho de João, ele começa num ciclo de 7 dias e termina também num ciclo de 7 dias. Então, na verdade, esse seria o 7º dia do Evangelho de João. E foram convidados também Jesus e seus discípulos para as bodas. Ou seja, Maria já estava na festa. Provavelmente ela era amiga íntima ou até mesmo parente dos noivos. E Jesus e os seus discípulos chegaram. Quem que chega com Jesus? Nesse momento aqui, Jesus já tinha sido batizado por João Batista, já tinha passado os 40 dias no deserto e já tinha tido um encontro com Filipe e Natanael, que são da região de Caná. Então ele chega não com todos os seus discípulos, provavelmente nesse momento estavam com ele André, João, Pedro, Filipe e Natanael, mas não estavam ainda os 12. E é bom a gente ressaltar que João, ele se refere a Maria como a mãe de Jesus. Ele a chama pelo título. Em todas as suas passagens que ele se refere com Maria, inclusive nessa passagem que nós estamos estudando das bodas de Caná, ele chama 3 vezes a mãe de Jesus, a palavra mãe, mas ele não chama Maria, não se refere a ela como Maria, mas pelo título que ela recebe de mãe de Jesus. Então, só fechando essa passagem, né, sobre além disso, de Maria ser considerada como a mãe de Jesus, mas não ter seu nome citado, é importante a gente destacar que no Evangelho, né, só 2 evangelhos citam Maria, Lucas e João. E no Evangelho existem as chamadas 7 palavras de Maria, sendo que 2 dessas estão nas bodas de Caná, né, que são nessa passagem que a gente está estudando, que eles não têm mais vinho e fazem tudo o que eles vos disser. Maria fala na anunciação, né, fala na visitação a Isabel, na apresentação de Jesus no templo, nas bodas de Caná e no Calvário, que também no Evangelho de João, que na verdade não é nenhuma fala, porque João coloca em João 19, ele coloca o silêncio ao pé da cruz, mais eloquente que 1000 palavras. Então, na verdade, ele se refere, mas ela não fala nada. E dando sequência,
né, a nossa passagem, tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele, a mãe de Jesus, mais uma vez, ele não coloca Maria, eles não têm vinho, né? E Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou, né? A hora, no Evangelho de João, ele também tem um sentido simbólico, né? Que quer dizer o momento em que Jesus vai se manifestar. Esse era o passo a passo até chegar à verdadeira hora que ele considera, que é o momento da ressurreição, é a preparação. Então, quando ele diz minha hora ainda não chegou, ou seja, não está na hora ainda de eu começar as minhas manifestações, a minha missão, né? Mulher aqui, naquela época, era considerado como um tratamento respeitoso, queria dizer senhora. Na verdade, hoje pode parecer uma rispidez, uma mulher, mas naquela época era um sinal de respeito. Como diz, senhora, no sentido de diferenciar de uma mulher casada. Então, eu trago aqui a Amélia Rodrigues, ela traz bem, que traduz, né, esse clima entre os dois nesse momento, que além do, assim, rapidamente pode parecer um clima até tenso, áspero, mas a Amélia Rodrigues nos traz, né, esses bastidores da situação que estava acontecendo ali, para a gente entender um pouco desse clima, né? Fitou-a amoroso e redarguiu-lhe com ternura habitual de filho devotado. Mulher, que tenho eu com isto? Minha hora ainda não é chegada. A expressão mulher, não obstante, soe aos ouvidos modernos como rude, em Israel era verbete de carinho e respeito na intimidade filial, desde os antigos. Na cruz, novamente ele repetirá a palavra num tom de inesquecível angústia, mas também de devoção. Maria, que ele conhecia a disposição de servir, asseverou aos servos tranquila: fazei tudo quanto ele vos disser. Há um momento de breve, de longa espera. Os dois amores se penetram de ternura. Ela sorri, ele medita, né? Eis aqui a primeira fala de Maria. Eles não têm vinho. O vinho no Antigo Testamento é considerado o símbolo da alegria e da celebração. Ele não tem a conotação que nós temos hoje, né? Se quisermos entender verdadeiramente esse texto, a gente tem que pensar, né? Tem que se reportar aos costumes da época. Maria, nessa passagem, então, ela se apresenta como a grande intercessora por nós, diante de Jesus. Ela antecipa as nossas necessidades, como ela antecipou as necessidades dos noivos. Os noivos não precisaram vir até ela e dizer, não temos vinho, você pode nos ajudar, não. Ela sentiu e interveio antes mesmo dos noivos notarem a falta do vinho, né? E quando alguns historiadores, alguns estudiosos, né, trazem que quando essa palavra mulher, quando João traz nessa palavra mulher, ele remonta à simbologia de todas as mulheres do Antigo Testamento, desde Eva, como se Maria nos trouxesse, nos remontasse a história de todas essas mulheres. E ele traz essa palavra mulher nas bodas de Caná e traz novamente aos pés da cruz, quando Jesus se dirige novamente a ela e diz, mulher, quando se dirige a ela e a João, né? Eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. Novamente ele chama, né, de mulher. E continuando, né, diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser, né? Então, apesar de Jesus dizer minha hora ainda não chegou, Maria, na verdade, dá a entender uma coisa completamente diferente, né? Provavelmente por isso que a Amélia Rodrigues nos traz o clima entre eles era de cumplicidade, de ternura. Então, às vezes, com a troca de olhar, apesar dele dizer que a hora dele ainda não chegou, ela se dirige aos servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser, né? Esse fazei tudo o que ele vos disser quando Maria, ela traz, na verdade, uma fala do Velho Testamento. No Velho Testamento, o faraó diz aos soldados, na história de José do Egito, fazei tudo o que ele vos disser, né? Porque o povo precisava de pão. E agora,
Maria traz a mesma fala de José do Egito, né? Porque para o Velho Testamento Jesus seria um descendente, né, de José do Egito. Então ela traz: fazei tudo o que ele vos disser, exatamente como o faraó falou, né? Só que agora eles precisam de vinho. Então, no começo eles precisavam de um alimento mais básico, só que agora nós evoluímos. Nós queremos a alegria, nós queremos a celebração, que só é trazida com o Evangelho, né, com a boa nova do Cristo. Emmanuel, ele nos traz em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Palavra de Mãe, né, citando essa frase de Maria: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos realmente, se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Porque observem que os servos em nenhum momento questionam, né? Quando Maria diz: faze tudo o que ele vos disser. Em nenhum momento eles dizem: ah, mas quem é ele? De onde ele veio? Porque até então Jesus estava lá com seus discípulos como convidado, mas ninguém conhecia a figura do Cristo. Mas os servos vão lá e simplesmente acatam a ordem de Maria. E muitos estudiosos dizem que esse é o mandamento, o único mandamento de Maria: fazer tudo quanto ele vos disser. E muitas vezes a gente fica questionando a vontade de Jesus. A gente fala: será que está na hora? Será que eu vou fazer? Eu faço? Não faço? A gente simplesmente não segue, não obedece, né? Então, é mais ou menos o que Kardec também nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E é exatamente isso que Maria nos convoca nessa passagem: a seguir Jesus sem questionar, como modelo e como guia, fazer tudo o que ele nos disser. Só que nem sempre nós estamos dispostos a isso, né? E dando sequência ao texto, havia ali 6 talhas de pedras postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. As 6 talhas de pedra, como eu já havia dito aqui, o número 6 é considerado um número incompleto. Então é um número da imperfeição. E a pedra foi onde Moisés escreveu as suas leis, né? Então, assim, a pedra remetia às leis antigas do Velho Testamento. E serviam para a purificação, para o ritual de purificação. O que era isso? Os judeus, eles tinham o hábito, antes de entrar em casa, de lavar as mãos e lavar o rosto. Só que Jesus mandou encher as talhas, né, com 2 a 3 metretas. Segundo o Pastorinho, isso aí daria, né, nas medidas nossas de hoje, em torno de 75 a 120 litros de água. Ou seja, mais ou menos 100 litros de água. Era uma quantidade absurdamente grande de água que precisava. E ele ainda ressalta: Jesus lhe diz: enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a borda. Ou seja, os servos, eles teriam que fazer tudo o que estivessem ao seu alcance, do ponto de vista humano. Ou seja, não deixar nenhum espaço, encher completamente aquelas talhas, porque o número 6 significava humano, né? E o fato de ser pedra remetia à lei mosaica, né? Então, ele traz aí, né, a questão da humanidade, das nossas imperfeições, né? Se realmente estamos dispostos a fazer tudo que está ao nosso alcance, a fazer a nossa parte, sem esperar sempre que a solução chegue, né, sem o nosso esforço, sem o nosso empenho.
E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônia. E eles levaram. Alguns estudiosos consideram que o mestre de cerimônia seria, na verdade, como se fosse o chefe dos religiosos, como se fosse, na verdade, ele representasse a lei, né, que já existia na época. E quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, porque Jesus ele não anunciou, ele não fez propaganda, e com um simples movimento de mãos ele realizou aquilo. Então, na verdade, as pessoas sequer se deram conta, né? E que haviam tirado a água. Sabia o mestre de cerimônia, chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. E o que seria esse bom vinho? O bom vinho, na verdade, seria a boa nova, né? Seria o evangelho do Cristo. Então, Jesus, ele nos traz, né, esse bom vinho, né? Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, esse foi o primeiro sinal de Jesus, né? João coloca esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Por que os seus discípulos creram nele? Porque os discípulos eles tinham começado a seguir Jesus. Eles ainda não tinham presenciado nenhum evento extraordinário de Jesus. Então, de certa forma, eles estavam incrédulos, né? Eles precisavam acreditar. E depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali permaneceram não muitos dias. Então, Maria segue com eles, né? Sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Então, ela passa a ser também uma discípula de Jesus. Ela está com ele a partir desse momento e vai permanecer até o momento do Calvário. Então, Maria, ela pode não ter muitas falas, ela pode não ter muitas intervenções, mas ela está sempre ali, presente. Ela é considerada, alguns a chamam de mulher silenciosa, mas a sua presença permeia todos os eventos, todas as passagens do Evangelho. Ela está sempre ao lado de Jesus. E aqui ela se apresenta como a principal intercessora de nós, por nós, na verdade. Amélia Rodrigues, ela nos traz, no seu capítulo ainda, essa belíssima passagem. Na primeira, ele participa das bodas e as abençoa. Empresta significação e responsabilidade ao matrimônio. Ali, confere apoio, distende compreensão, começa a doar, adoçando a esperança de todos. Aqui, o dever é cruz de devoção. Na outra, ele dá-se à humanidade em sacrifício da própria vida, sorvendo vinagre e fel no madeiro da agonia. Essa é a cruz da renúncia, da abnegação. Seus feitos são lições de inconfundível beleza e sabedoria. Entre as duas festas, transcorrem menos de 3 anos. Os velhos alicerces do mundo tremem nesse interim. Sua voz reformula os códigos dos direitos humanos. E as suas ações darão início à era nova do amor, dantes jamais sonhada. E eu gostaria de encerrar com uma mensagem final, a Ave Maria, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação. Da vida em seus dons supremos, o Senhor sempre é convosco. Mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura, bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana.
Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Bem, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que possa ter sido útil esses breves comentários e agradecer. Muito obrigada. E então, amigos, que reflexões maravilhosas que a nossa querida amiga Michele Rego nos presenteou nessa noite. Que nós possamos guardar esses ensinamentos no nosso coração, a fim de que a gente se fortaleça para a prática de todos esses conhecimentos na nossa vida. Agradecemos muito e rogamos a Deus que fortaleça a Michele em todos os seus desafios, com o objetivo de que ela siga sempre adiante, falando sobre o Evangelho em diferentes manifestações e formas de atuação, e que o Senhor abençoe a cada um que aqui esteve presente, ouvindo essas palavras maravilhosas, essas reflexões. Agradecemos a presença de todos e convidamos vocês para o nosso 7º dia do Seminário As Mulheres do Evangelho, amanhã, terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, quando a nossa querida amiga Ludmila Almeida nos falará sobre a mulher anônima e a maternidade. E para que a gente possa encerrar os nossos trabalhos dessa noite, vamos ler uma pequena mensagem da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A dor que te alcança é tua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isso posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Te agradecemos, Pai Celestial, por mais uma noite de reflexões e te pedimos força para que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática nas nossas vidas. Que o Mestre Divino nos abençoe, nos proteja, nos envolva com a tua santa e divina paz e que nós possamos ter força e coragem para os desafios que precisamos empreender. Que Deus nos abençoe a todos com votos de muita paz e até amanhã, se Deus quiser, amigos.